Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo sobre treinamento para recuperação. Lembrando que aqui a gente não está preocupado em que você pare de usar drogas, mas sim que você descubra uma maneira que seja muito mais empolgante, seja muito mais interessante do que o uso das drogas. É esse o nosso trabalho, é esse o treinamento. Se você deseja alguma coisa mágica, alguma fórmula diferente ou muito rápida, talvez eu não seja a pessoa indicada para você estar ouvindo. Agora, se você quer algo sustentável, realmente que faça diferença na sua vida, talvez você tenha um pouco de paciência para escutar o que eu tenho para te falar. Há mais de 28 anos eu cuido da minha recuperação individual. Durante muito tempo eu quis também alguma coisa muito rápida, que desse resultados assim, sem eu ter que trabalhar, sem eu ter que me esforçar e sem eu ter que estudar. Estudar não algo fora de mim, mas estudar aquilo que acontece ou aquilo que acontecia dentro de mim. Entender isso parece que foi não o mais difícil, mas eu tive que ter tempo. E todos os aprendizados vieram por meio de muitos erros e ainda hoje, com certeza, eu erro e todas as vezes que eu erro, eu me frustro muito, porque, na verdade, eu hoje adotei uma postura de que tudo que acontece comigo, tudo que acontece na minha vida, só existe um responsável, eu mesmo. Quando a gente tem essa consciência, as coisas melhoram e principalmente começam a andar em nossas vidas. O uso das drogas, durante muito tempo, fez com que eu acreditasse que eu era um injustiçado pelas pessoas, pela minha família, sei lá. Mas sempre tinha alguma coisa que era a razão de eu estar vivendo todas aquelas dificuldades. E mesmo assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje, quando eu começo um treinamento com alguém, eu sempre digo que é preciso a gente focar em 3 coisas principais. Se você focar nisso, você já vai começar a ter um grande avanço na sua vida. A primeira coisa é o modelo mental. Aquilo que a gente está ouvindo muito falar aí sobre mindset, que é a programação nossa. Nossa programação, nós não tivemos responsabilidade sobre elas. O meio moldou as nossas atitudes e muitas coisas. Entender isso faz com que eu diminua o meu senso crítico e abra um pouco para conhecer a mim mesmo. E aí fazer as escolhas que eu realmente quero e não aquilo que foi me imposto inconscientemente desde criança sem eu perceber, ok? Essa é a grande sacada, entender o meu modelo mental e aí eu vou conseguir mudá-lo. A segunda coisa é motivação, ou seja, eu preciso estar motivado para poder estar em recuperação, senão não vai ter jeito. Não adianta nada eu não ter motivação para parar de usar drogas. Porque acontece, eu tenho motivação, às vezes quando eu posso falar de mim, ou com as pessoas com quem eu trabalho também. As pessoas têm muita motivação no começo. Não, ou ouve um vídeo, se empolga, fala, não, é isso mesmo, parece que cai como uma luva. Mas não é só isso. Não adianta nada. Funciona como eu agia muitas vezes quando estava desesperado, buscando ajuda. Aí eu ia para a igreja, minha mãe me levava para a igreja, ou às vezes eu ia para a igreja em algum lugar, sempre eu estava buscando alguma coisa. Se tivesse que aceitar Jesus, eu levantava a mão na hora, eu fazia tudo o que tinha que fazer para poder tirar aquela carga. Só que depois eu saía dali e continuava o mesmo. Então não era algo externo que ia mudar, mas sim a minha atitude interna, a minha postura interna. É isso que o treinamento faz. Ele garante ou possibilita que nós mudemos as nossas atitudes passo a passo. Não é da noite para o dia, eu levantei, dormi, nasci um novo homem. Essa história aí pode colar para algumas pessoas, mas se a gente é um pouco mais exigente, se a gente começa a ter um senso crítico, a gente quer mudar e é preciso mudar de forma científica, porque há alterações no nosso até DNA, quando a gente ativa isso, né? Então, a motivação é algo importante. Lembrando que motivação não é algo que eu tenho,
é algo que eu faço. Olha só como isso é importante. Motivação é algo que eu tenho e não algo que eu faço. A maioria das pessoas acredita que motivação é algo que já vem comigo, né? Ah, eu tenho que ter motivação. Não, motivação eu tenho que fazer a motivação. Como eu faço motivação? Fazendo algo. Então, motivação, talvez eu errei quando eu disse que motivação é algo que nós temos, mas é algo que nós fazemos. Motivação é algo que eu faço e não algo que eu tenho. Eu quero que você deixe isso bem registrado, porque isso, entendendo isso, eu começo no dia a dia quando eu não estou motivado. Não, eu não vou ficar motivado mesmo. Eu tenho que fazer a motivação e vou lá e faço. Isso muda tudo o dia a dia, ok? Isso é importante. A terceira coisa é o método. Não adianta nada eu ter a motivação ou eu ter uma programação mental instalada para fazer algo, por exemplo, para deixar de usar drogas. Então eu instalei lá não, eu vou parar de usar drogas, decidi. Aí eu tenho motivação para fazer, eu saio fazendo, mas eu não faço pelo método certo. O método do treinamento é a coisa mais inteligente que nós temos disponível hoje. Por que eu acredito assim? Porque está atualizado com o mais moderno, a moderna maneira de pensar como ser humano. Nós evoluímos, a todo momento nós evoluímos. As tecnologias hoje, em todos os sentidos, demonstram a nossa evolução pessoal. A tecnologia não brota da natureza, ela brota do homem. Então, à medida que nós evoluímos, é necessário também que os nossos comportamentos evoluam. Caso contrário, eu vou estar sempre em choque. Então eu tenho um modelo mental atrasado, eu tenho motivação, mas eu não tenho método. Aí eu fico batendo cabeça para lá e para cá. É o que acontece com muita gente que eu atendo. Muita gente. Para você ter uma ideia, nós temos uma ferramenta que chama a roda de autoavaliação. Isso aqui é uma roda de autoavaliação. São várias áreas da vida que eu peço para a pessoa dar notas. E aqui no nosso canal tem um exercício desse. E aí as pessoas dão notas nas suas vidas. Aí depois a gente analisa e junta os pontos. Se isso aqui é uma roda, como é que roda isso? Por quê? Porque o emocional, a área financeira, a área física, a área social, está tudo interligado. Então, se eu estou com uma área social, por exemplo, 3, não estou me relacionando com ninguém, só vou do trabalho para casa, o que está acontecendo? Tem algo errado. Isso vai influenciar na minha questão, às vezes, financeira, porque aí, às vezes, de repente, a área financeira está 1, a minha emocional está 5. Aí quando eu junto os pontos, uma coisa está ligada à outra. Por isso, quando eu tenho uma visão sistêmica, ou seja, quando eu olho a vida como um todo, eu começo a despertar e melhorar. Um pouquinho que eu melhoro na área social vai irradiar para as outras áreas, entendeu? É como o corpo humano. Se eu tiver mal, não tem como eu estar mal só do estômago. Eu fico mal o estômago mexe com todo o meu corpo. Se eu tiver com dor de cabeça, vai ficar horrível. Por quê? Porque nós somos um sistema integrado. A vida também é um sistema integrado. Então as áreas externas das nossas vidas e internas também elas estão ligadas. Então quando eu paro e olho isso, nossa, eu já começo a ter uma visão. Mas o que acontece com a maioria que começa treinamento? Ela vai lá e faz isso aqui. Aí ela tem como se fosse um raio-x da sua vida por um momento. E aí ela para por aí. Não há uma sequência. Por quê? Porque é necessário ter uma sequência. A motivação é feita todo dia. A mudança não vai vir da noite para o dia. Aí a pessoa faz um dia, ela se sente bem, aí ela relaxa e aí no outro dia aparece... O que você acredita que pode aparecer? Se mais de 90%, 98% das nossas atitudes são tomadas no emocional. Então, assim, de repente eu tô lá, o que me... eu sempre digo isso às pessoas com quem eu trabalho. O simples desejo de você querer mudar não vai fazer você mudar. Por quê? Porque as decisões são tomadas no emocional. Então, se eu não tenho uma base, se eu não fortaleço o meu emocional com essas atitudes, com uma programação mental diferente, tendo motivação e tendo um método eficiente que eu possa utilizar, eu vou obedecer a quem?
as minhas vontades. E aí eu vou me frustrar e vou falar, por quê? Por quê? Por quê? Simples, porque eu não estou utilizando a metodologia correta. Eu não estou tendo motivação, minha programação mental não está sendo alterada. Porque não tem como eu alterar um programa no meu computador, em alguma coisa, se eu não apertar o F5. A função do F5 é abrir as janelas e eu ver o que eu vou utilizar ou não. A tecnologia está sempre muito aliada ao nosso comportamento no dia a dia. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Para quê? Para que quando eu vou... De repente você está me ouvindo e está caindo todas as fichas, faz todos os sentidos. Bingo! É isso aí. Só que não vai adiantar nada você apenas ouvir esse vídeo se não houver uma sequência. Seja lá, não estou dizendo que você precisa me contratar para ser o seu coach, não é isso. Ou ser o seu treinador. Mas aqui tem uma série de vídeos que você vai ter que fazer. Por exemplo, eu não assisto nenhum vídeo. Hoje de manhã eu estava assistindo um professor, uma pessoa que eu tenho como mentor, e ele estava... Assim que eu sentei para ouvi-lo, eu levei a minha agenda e a minha caneta. Por quê? Porque era um jeito de anotar, para eu ter uma ideia do que eu preciso estar atento no dia a dia. Porque é uma metodologia que eu utilizo, entendeu? Então é muito importante isso. E mesmo assim eu erro pra caramba. Erro, acerto, mas eu tenho lá um mindset que eu me preocupo, que é o meu modelo mental. Eu me preocupo não, eu tenho atenção a isso, eu tenho também uma programação, eu tenho um método e tenho também motivação. Tenho não, eu faço a motivação, porque isso é muito importante, ok? Eu acredito que é muito bom partilhar isso com vocês aqui no canal. Nós temos, com certeza, ao longo do tempo, a gente vai evoluir muito para que os treinamentos ou os tratamentos, como as pessoas querem, mais conhecidos como tratamento, as pessoas possam despertar que toda a recuperação, tanto no aspecto físico, como no aspecto mental e até espiritual, que é outro nível, que é algo que não é religioso, mas espiritual da nossa energia principal. Quando a gente dedicar tempo a isso, a gente vai começar a evoluir. E você vai um dia, daqui a um tempo, se você vai agradecer por ter passado por essa dificuldade com relação à questão das drogas. As drogas estão na sua vida apenas como um salto que você precisa dar, como se fosse um salto quântico. Ele está aí te oferecendo essa oportunidade, porque quando você vencer isso, você vai sair do outro lado muito mais fortalecido, fortalecida, muito mais capaz para realizar as mudanças e viver uma vida de muita prosperidade e principalmente prosperidade em todas as áreas da vida. É isso que acontece com a gente quando a gente começa a treinar, ok? Forte abraço, eu te desejo paz, saúde e prosperidade. A gente se vê por aí. Muito bom estar aqui. Até mais.